Muito bem, então aqui na página 61, você vai precisar recortar os adesivos que estão na página 213 e colar no local correspondente. Tem aqui algumas profissões: leiteiro, datilógrafo, lavadeira, acendedor de lampião. Então a prof não vai contar a resposta para vocês. Vai ficar assim, vocês vão ter que fazer uma pesquisa para vocês descobrir. O leiteiro, na verdade, a prof já contou, né, com a entrevista com meu pai. Mas o datilógrafo, a lavadeira, apesar que lavadeira é facinho, né? E o acendedor de lampião, vocês vão ter que dar uma pesquisada para vocês saberem como que funcionavam essas profissões. E aí você vai responder no número 6. Quais das profissões acima ainda existem? Então, quando você fizer a pesquisa lá dessa profissão, você vai descobrir se ela ainda existe ou não existe mais, tá bom? Aí aqui na página 62 a gente vai fazer juntos, tá? Ligue as ferramentas adequadas para o trabalho de cada profissional a seguir. Então, todo profissional tem a sua ferramenta de trabalho. A prof, por exemplo, a minha ferramenta de trabalho é o quadro, é o giz, é o material dourado quando a gente trabalha, ou é algum material com EVA, ou é algum slide quando a prof faz algum slide. Então, eu tenho objetos, materiais que eu utilizo para exercer a minha profissão. E a gente vai ver aqui dessas profissões que existem aqui. A prof vai pedir para que você coloque o nome. Aqui não pede pra gente colocar o nome, mas a gente vai colocar, só pra aumentar, assim, a questão do nosso conhecimento, tá bom? Então, o primeiro ali. Qual ferramenta será que dá pra ele? Ele tá ali com um pedaço de pano, acredito eu. Então, qual profissão aqui é responsável, tem alguma coisa a ver com o pano? Se a gente olhar de todas, a gente percebe ali que tem uma máquina de costura, um alfinete, uma tesoura, uma fita métrica, né? Então, essa primeira profissão a gente liga lá no terceiro desenho, que é com a máquina de costura, tá? É a profissão de costureiro, ou costureira. Na verdade, a gente conhece mais mulheres, né, que exercem essa profissão. Mas não que não exista costureiros homens, perdão. Eles existem sim, tá? Então, do ladinho ali do primeiro homem, só escreve costureiro, tá bom? E aí você liga lá até a máquina de costura. O segundo homem, ele está com um paninho e um materialzinho na mão. O que será que é essa profissão? É uma profissão que ela praticamente não existe mais. Eu não tenho conhecimento se realmente ela desapareceu por completo, mas eu pelo menos nunca mais vi. É a profissão de engraxate, tá? Então, essa profissão era uma profissão muito comum no passado. Este homem, o que ele fazia? Ele engraxava o calçado das pessoas. Então, ele tinha todo o materialzinho e deixava, assim, bem lustradinho, bem bonito. Era uma profissão, assim, de sucesso no passado. E ele usava, assim, um banquinho em que a pessoa sentava, né? E daí tinha uma partezinha pra ela colocar o pezinho dela, tá? E daí tem a graxa. Então, se você perceber, o único que tem um banquinho ali é o quarto desenho, tá? Então, dá pra gente ligar até ali. É o engraxate, com X, tá? Escreve lá no rapazinho que está representando essa profissão. O terceiro, ele é um carpinteiro, a profissão de Jesus, né? Então, ele é responsável em construir materiais, casas, móveis com madeira, tá? A gente vê ali que ele tem o serrote dele, né? Todo tá ali com a tabuinha na mão, né? Então, carpinteiro. É o último desenho lá embaixo que a gente vai ligar, que tem umas tábuas ali, tá bom? E escreve lá, carpinteiro. O quarto moço, ele está com calçado e tipo um martelinho. Então, ele está consertando um calçado, ele é sapateiro. É uma profissão que ainda existe, embora não seja assim uma profissão que faz tanto sucesso, porque no passado era muito comum, estragava o seu calçado, você ia até o sapateiro, ele consertava. Hoje em dia, se estraga o seu calçado, dificilmente você quer consertar, né? Você joga fora e compra outro, tá? O material dele é o primeiro lá em cima, tá bom? Então, você pode ligar o sapateiro com os primeiros objetos que estão lá em cima. E o último é o relojoeiro. Ainda existe, embora também não é uma profissão assim que está em alta, né? As pessoas, elas têm o relógio digital no seu celular, elas nem utilizam mais tanto relógio, e o relojoeiro também, né? Então, é uma profissão que ele acabou, infelizmente, caindo em desuso, né? As pessoas não vão para consertar relógio, tá?
E é o segundo desenho ali. A prof não sabe o nome de todas aquelas ferramentas. Eu tô vendo ali um alicate, mas as outras eu não sei falar. Mas é um relojoeiro, tá bom? E aqui na página 63, número 8. Há áreas em que diferentes profissionais atuam para melhor atender às nossas necessidades. Observe o exemplo e complete os quadros com a ajuda de sua família. Então, tem ali comércio, o lojista, saúde, médico, educação, professor, prestação de serviços, encanador. Então, em cada coluninha tem um nomezinho ali e a gente vai pensar em profissionais que trabalham com o comércio. Tem o lojista. O que mais que trabalha com o comércio? A gente tem o bancário, né? Que ele trabalha no banco, o economista. Então, essa aqui é uma tarefinha de pesquisa com a sua família também, tá? Quais são os profissionais que trabalham com o comércio, tá? Saúde. Quais são os médicos que... Perdão. Quais são os profissionais que trabalham com a saúde? Já tem ali o médico, mas não tem só o médico. A gente tem enfermeiro, a gente tem os que trabalham com ambulância, os motoristas de ambulância, a gente tem dentista, a gente tem o fisioterapeuta, o psicólogo. Então, todos aqueles profissionais que cuidam da saúde, você pode colocar aqui nessa coluninha, tá? Educação. Já tá ali o professor, mas será que só o professor trabalha com educação? A tia Regiane é o quê? Ela é secretária. Ela não é professora, ela é secretária, mas ela também trabalha com educação. O tio Daniel é o quê? Ele é um monitor, né? O tio Vinícius também é um monitor. Não são professores, mas também trabalham com a educação. A diretora Wanda, né? A nossa diretora. A gente tem também... Quem mais que dá pra gente colocar? A bibliotecária, tá? Todos eles trabalham com a educação. Prestação de serviços. Então, aqui tem o encanador. Quem que presta serviços pra gente? Quem que ajuda, assim, limpando? Como é que é o nome da pessoa que é responsável pela limpeza? É responsável por arrumar o carro, arrumar algum móvel que estragou, tá? Cuida da beleza das pessoas. Quem que presta esse tipo de serviço? Como é que é o nome desses profissionais, tá bom? E o número 9, pinta os quadradinhos de acordo com a legenda a seguir. Azul, profissões antigas que estão desaparecendo. Ainda não desapareceram, mas já estão em processo de desaparecimento. Como eu disse assim, o sapateiro, o relojoeiro, tá? Vermelho, profissões que se modernizaram. É uma profissão assim que ela ainda existe, mas ela precisou se transformar, tá? E de amarelo, novas profissões que não existiam no passado. São profissões mais atuais. A prof vai ajudar essa porque é um pouquinho difícil para vocês, tá bom? O primeiro ali, a gente tem um rapazinho. Ele é um programador de aplicativos para celulares. Então, será que há 15 anos atrás existia aplicativo? Será que há 15 anos atrás o seu pai ele conseguia pagar uma conta por um aplicativo no celular? Não existia, gente, não existia. Não existia joguinhos que vocês têm, Free Fire, sei lá, eu nem conheço. Mas não existia nada disso, tinha só um joguinho da cobrinha, pergunta para os pais de vocês. Não existia nada disso. Então é uma profissão que a gente vai pintar de amarelo, porque é uma profissão nova, que ela não existia no passado, tá? O segundo ali, entregador de leite, o leiteiro. É uma profissão que, infelizmente, ela está desaparecendo, né? Na verdade, ela meio que já desapareceu por completo, né? Engenheiro ambiental. Será que no passado existia todo um cuidado para cuidar da floresta, para proteger, para pensar no reflorestamento? Não, aqui a gente vai plantar, assim, essas árvores porque desmataram. Não existia todo esse cuidado, né? Se existissem, talvez ainda existisse o pau-brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, existia o pau-brasil, que era uma árvore nativa aqui do nosso país, inclusive ela que originou o nosso nome Brasil. Se existisse um engenheiro ambiental, nossa, não teria acabado, né? Ele teria cuidado, teria fiscalizado, mas é uma profissão nova, tá bom? Então a gente pinta de amarelo. A próxima, o engraxate, que a prof falou, a gente vai ter que pintar de azul porque é uma profissão que, inclusive, infelizmente, ela está desaparecendo. E afiador de facas, nossa, acho que eu nem sabia aqui dessa profissão. Nunca tinha me dado conta que existia alguém que afiava facas, né? Mas também é uma profissão que ela com certeza está desaparecendo, então a gente pinta ali de azul. Cocheiro.
Tá. Cocheiro era uma pessoa que cuidava da carroça. Não da carroça. Fugiu o nome. Carruagem? Não é carruagem? Acho que é carruagem. E ele que cuidava ali, dava as rédeas, né, pro cavalo e seguir a direção tal. Essa profissão, ela teve que se modernizar, porque hoje em dia a gente também tem motorista. Não é mais de cavalo, mas a gente tem motorista de carro, de ônibus. Então é uma profissão que se modernizou, tá? E embora a gente não chame mais de cocheiro, a gente chame de motorista, é uma profissão que ainda existe, só que ela mudou a forma dela existir, né? Então a gente pinta de vermelho. E o mecânico é também uma profissão que a cada tempo ela vem se transformando, ela está se modernizando. Então, no passado, o mecânico tinha um número X de ferramentas para consertar ali o carro ou a máquina. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele já tem N tipos de ferramenta que pode ajudar ele, que é mais rápido, que é mais eficiente, né? Então, a gente também pinta de vermelho, tá bom? Por hoje é só.